Boa tarde, meus amigos. Hoje nós vamos falar de um segredo da Torá, conforme eu já vinha falando nas outras aulas anteriores sobre o segredo da Torá. E hoje eu trago para vocês nesta aula o segredo sobre a guerra de Gog e Magog. Vocês estão vendo aqui esta palavra hebraica aqui, ó, escrito Gog ve Magog, porque no hebraico seria Gog, né? Ve Magog, o G seria mudo, né? Não seria como no português Gog, Magog, né? E esta palavra, ela traz um mistério muito grande, ela está na profecia de Ezequiel 38 e 39, né? E ela traz um código muito interessante que vocês precisam saber, esse código que está contido numa profecia de 2.600 anos, né? Vocês estão vendo aqui, ó, por exemplo, ela só existe, as letras do hebraico, conforme vocês estão vendo, são 8 letras do hebraico com valor numérico de 10 valor numérico, porque no hebraico cada letra tem o seu valor numérico. Aqui vocês estão vendo o Gimel, ó. O Gimel, ó, dá para ver Gimel, Vav, né? O Role Vav, né? Porque ele tem um role em cima do Vav que faz O, Go, G. E o outro Gimel faz o outro G. Então Gog, V, ó, o mesmo Vav. Vocês estão vendo o mesmo Vav, mas aqui ele já está com o Sheva, né? A parte do Sheva aqui embaixo. Então ela indica o valor da letra. Letra V, né? O Vav, o valor de Vav. Aqui ele volta, por exemplo, tá Magog. Vocês estão vendo aqui, ó, o Men, né, com patá aqui embaixo. E esse patá indica que a sílaba é Ma. Então, Magog. Gog, V, Magog, quer dizer Gog e Magog. E vocês vão ver aqui o interessante, não é o nome no hebraico. O interessante disso aqui tudo é que você vai ver que tem um código secreto que está dentro desta palavra e que está dentro da profecia de Ezequiel, que vai se cumprir, depois somado as profecias de Ezequiel mais as profecias de Daniel, você vai ver que ela soma uma profecia de 2.600 anos, dado lá atrás, e que vai se cumprir nos dias atuais, ou a partir dos dias atuais. Então, vocês estão vendo aqui essa codificação. Olha aqui, ó. O Gimel tem valor 3, o Vav tem valor 6, e o outro Gimel valor 3. O Vav 6, né? O M, né, que é o Men tem valor 40. E o outro Gimel valor 3 e o Vav com o Role tem o valor 6 e mais o outro Gimel, valor 3. Então vocês veem aí um valor 3, 6, 6, né? 3, 6, 3, 40, 6, 3, 6, 3. Veja bem essa codificação, essa numeração. Agora, quando você soma esse número, 3 mais 6 mais 3 e mais 40, que é o valor do Men, né? E mais 6, e mais 3, mais 6 e mais 3, você vai chegar ao valor 70. Ó, vocês estão vendo aqui, ó, valor 70. Ó, que Gog e Magog indica uma força de 70. Veja, presta atenção nisso que eu estou falando. 70. O grupo, a primeira chave, tá com 12. A segunda chave traz 46. A terceira chave traz 12 de novo. Por que 12? Porque lá em Daniel 12, versículo 12, você vai encontrar o segredo disso aqui. Então, por isso que eu digo para vocês, minha gente, a Torá, ela é codificação. Se você estudar a Torá, mas não interpretar ela através da gematria, você nunca vai chegar a resolução nenhuma. Porque a gematria é a força das palavras no hebraico. O hebraico, ele é a língua dos anjos, a primeira língua do mundo, a língua que Deus deu a Adão, né? Adão.
Então essa língua foi dada lá, é a língua dos anjos, da qual Deus falava com os anjos, essa língua entregou aos homens, né? Antes de haver aquela divisão de língua lá, aquele caso da Torre de Babel, se falava o hebraico e o aramaico, que é uma versão um pouco diferente, mais arcaica do hebraico. Mas nós vamos chegar aqui para vocês verem a questão disso aqui que nós vamos passar. Aqui então você vai ver o código secreto que está escrito na profecia de Daniel e de Ezequiel 38 e 39. Então você vai ver que vai levantar, esse número 70 indica que vai levantar uma coalizão de 70 nações contra Israel. São 70 nações lideradas, depois lá na frente nós vamos ver as outras duas, liderado por duas potências que vão atacar Israel. E aqui está escrito isso na profecia. E você vai ver que lá na frente, quando houver aquela batalha mítica, porque vai haver duas batalhas. A batalha de Gog e Magog indica que será duas batalhas. Uma batalha física, com tanque de guerra, arma, avião de guerra, e haverá uma outra batalha espiritual, que é a que vai vencer. Porque a batalha física Israel vai perder. Israel perde esta batalha e vai ser reduzido a uma pequena faixa de Tel Aviv e Jerusalém. Vai ficar duas cidades, Tel Aviv e Jerusalém, onde o judeu vai ficar encurralado ali, sem poder sair daquela área, cercado por ar, por terra e mar, e 70 nações lideradas por duas maiores potências do mundo estarão cercando o pequenino Estado de Israel e destruindo ele. E você vê aqui, quando você vê 40 mais 6, são 40 países árabes que estão nessa coalizão, mais 6 países muçulmanos que não são árabes, mas são muçulmanos, e também vai estar na coalizão. Essa coalizão, ela vai chegar ao ponto dela ter 362.406.363 soldados armados. Contra, sabe quanto? Contra pouco mais de 7 milhões de judeus. Porque o Estado judeu, minha gente, tem 10 milhões de habitantes, mas quase 30% é árabe que habita lá. E o Israel não vai poder contar, o judeu não vai poder contar com a ajuda do árabe da Palestina e nem do árabe israelense, porque eles não vão estar se importando. Essa guerra não é deles, essa guerra é do judeu, né? É do cristão, é daqueles que acreditam na fé, aqueles que acreditam em Deus. Então, minha gente, veja bem, o que vai acontecer? Vai acontecer, por exemplo, que quando Israel estiver perdendo esta guerra, estiver cercado por todas essas potências, né, vocês vão ver que é aí que vai entrar, vai se levantar Miguel, do hebraico Migael, Miguel, o grande príncipe. E diz Daniel lá na frente da profecia, naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, para salvar o povo de Israel. Vocês entenderam? E aí é essa batalha mítica que vai transformar. E o povo de Israel vai deixar de acreditar no avião de guerra, no tanque. Ele não vai confiar na espada e nem na lança, mas ele vai confiar no Senhor. O Senhor será a bandeira e o escudo de Israel. A fé do povo judeu vai libertar eles, porque a batalha será espiritual. Segundo as profecias de Ezequiel, diz que Israel vai morrer tanta gente de Gog. Gog e Magog enterrará. O Gog e Magog lá na frente você vai ver que é as Nações Unidas. São as Nações Unidas, que é o Gog e Magog. Eles representam, hoje inclusive, estão reunidos na Arábia Saudita, no COP28, com um grupo chamado G77. Podem ver lá. Grupo G77. É o grupo dos 77. E é desse grupo dos 77, dos 70 e dos 72 que vai partir a grande coalizão contra Israel. Israel seria destruído, seria consumado da face da terra, eliminado da face da terra, se não fosse a intervenção divina.
se a intervenção divina do Mashiach, né, Ben Dari, aquele homem que não confia nem em espada e nem em lança, mas confia no poder de Deus. Quando Israel clamar, vai haver um terror tão grande em Israel, minha gente. Mas um terror, um temor tão grande no povo do judeu, que não tem para onde ir, para onde escapar, não tem para onde fugir para os montes, não tem para onde fugir para os vales. O grande exército de quase 400 milhões, liderado pela ONU, estará ocupando a Galileia, o Vale do Jordão, o sul de Israel, o próprio Egito e a Jordânia, que hoje faz as pazes com Israel, também romperá a relação com Israel e atacará Israel. Israel não terá saída, estará fechado até no Vale do Megido. O Vale do Megido é onde vai haver o Armagedon. O Armagedon é a batalha final que trará a paz para o mundo, será eliminado o mal da face da terra. Então vocês vão ver aqui, na sequência, olha aqui, ó a numeração de novo, Gog e Magog. Você vê 8 letras hebraicas, vezes 9 valor numérico, e você chega aos 72. Então aquelas 70 nações, liderado por 2 superpotências. Sabe qual serão essas 2 superpotências? Da ONU. Da ONU, porque na profecia, o nome divino, que na Torá aparece 6.220 vezes, e que no livro de Ezequiel aparece 420 vezes, só nesses 2 capítulos, a profecia mostra 15 vezes. Por que 15 vezes? Apareceu 15 porque seria um conselho de 15 que vai estar levantando a bandeira e arrastando as outras 70 nações, lideradas por essas 2 potências da ONU. Indica que são 2 potências que têm o poder de resolução e o poder de veto na ONU, que são a Rússia e a China. Então não se engane não que a China não vai entrar na guerra, que a China vem com um exército de mais de 20 milhões de homens, porque a China tem 1 bilhão e 500 milhões de habitantes. E vai ser esta que vai vir contra Israel. Vai ser a Rússia e toda a coalizão árabe, envolvendo Turquia, né, arrastando alguns países da OTAN, países da América Latina, da América do Sul, vai estar lá também. Só que vão perder a guerra. Vão ser enterrados, a máquina de guerra vai ser enterrado, milhões de homens. Diz a profecia que o povo de Israel ficará 7 meses enterrando Magog, Gog e Magog. 7 meses só para enterrar as pessoas que morreram na guerra. Vai ser, segundo as profecias, morrerá uma terça parte da terra. Hoje nós temos 7 bilhões de humanos na face da terra. E vai morrer uma terça parte, ou seja, quase 2 bilhões de pessoas irão morrer. Mas junto com essas pessoas, o mal será eliminado da face da terra. E aí essa ONU, que trabalha de unha e dente para derrubar a fé no mundo, porque a função da ONU, não se engane não, gente. A função da ONU é derrubar a fé. Acabar com as escrituras sagradas, fechar as igrejas, acabar com a fé no mundo. É essa a função desta união, desta Gog e Magog, chamado ONU. CS-ONU, Conselho de Segurança da ONU. Então veremos aqui, como vocês vão poder ver aqui, toda essa somatória, ó, 366, volta a dizer, 363.406, 363 homem armado, milhões, são quase 400 milhões, contra quanto? Contra 7 milhões de judeus. Como 7 milhões de judeus, contado com todo judeu que tem no mundo, que vão se alistar voluntariamente para a guerra, porque sabe que é uma guerra de vida ou morte. Então vai haver alistamento voluntário para ir ajudar a defender o Estado de Israel. Vai ter um exército de 7 milhões. Hoje o exército de Israel é 700 mil homens, mas ele vai aumentar 10 vezes. Vai subir 10 vezes porque ele vai para 7 milhões de homens para entrar nessa guerra.
mas ele vai estar combatendo quase 400 milhões de homens armados. E aí o que vai morrer de civil, é por isso que eu digo, vai morrer 2 bilhões, mas 400 milhões de homens, diz a profecia que vai perecer na mão de 7 milhões de homens, mas não vai ser pelo poder das armas, não vai ser pelo poder dos tanques de guerra, nem pelo poder dos aviões, por uma batalha mítica, liderado por Miguel, o grande príncipe. Veremos aqui, ó. Ó, vocês estão vendo aqui tudo, isso aqui é onde o texto profético fala 15 vezes o nome santo, que eu não pronuncio. Não devemos pronunciar o nome santo em hipótese alguma. É uma força que o judeu só vai chamar, só vai clamar, eles só chamaram uma vez, quando eles estavam sofrendo no Egito. E eles clamaram pelo nome do Eterno. E o Eterno enviou Moisés para salvar. Disse, eu enviarei meu servo Moisés para salvar. Falou, porque o grito do meu povo, o lamento do meu povo, eu escutei desde os céus. Chegou no trono. O clamor chegou no trono. Porque o homem é assim, gente. O homem é durão. O homem não precisa dos poderes sobrenaturais. O homem pensa que não precisa de Deus, quando está tudo bem. Quando está tudo belezinha, ele esquece que existe Deus. Mas quando ele é colocado contra a parede, quando ele é colocado no tronco, quando ele vê que a vida dele vai perecer, ele clama. Aí ele dobra o joelho no chão, aí ele pede para Deus, aí ele clama o nome santo. Aí ele pede para o nome santo proteger. Aí é que entra a fraqueza do homem. Aí quando o homem se humilia, Deus diz, não, agora eu vou socorrer. Agora é a hora de socorrer. E aí ele vai e socorre. E assim vai acontecer com Israel. Israel, quando se sentir sozinho, abandonado, sentindo que suas forças militares já estão destruídas, suas forças militares, sua máquina de guerra estará arrasada, pelo Hezbollah, pelo Jihad, pelo Ramá, por toda a coalizão árabe, pelo Talibã, pelo Estado Islâmico, pelo o Grupo Wagner, pela Rússia, por todos os países antissemitas da Europa. E os antissemitas da América Latina, Venezuela, Cuba, Brasil, que também está nesse negócio. Existe muito essa esquerda tudo aí que é contra Israel. Luto de manga arregaçada para combater. Mas também tem o povo de Deus que está no meio, sabe, defende e vai orar por Israel. Porque tem os evangélicos que defendem Israel, que ora por Israel, porque sabe dessa batalha mítica do Gog e Magog, que ele sabe o que vai acontecer, e que sabe a grande virada espiritual, a vitória será da fé, será da Torá e da palavra de Deus. Então, meu povo, preste atenção no que eu estou falando aqui, ó. Veja isso aqui, ó. Conselho de Segurança da ONU representado por 15 membros. Né? Vale de Josafá, que diz que vai haver a guerra. O Vale de Josafá quer dizer o julgamento de... Eu não falo o nome. Né? É um vale de julgamento. Eu não posso falar o nome santo do Senhor, porque ele só tem que ser proclamado e chamado na hora necessária, na hora do apuro. É a força muito grande que vai arrasa. Tem um poder, uma força espiritual muito grande, não pode se chamar em vão. Eu não tenho por inocente, diz Deus, aquele que chama o meu nome em vão. Então chame, mas chame na hora necessária. Na hora que você estivesse sentindo a vida e a morte. Na hora que você estivesse sentindo dentro do buraco, como José estava. Aí você precisa da libertação. O fundo do poço é o lugar talvez melhor da vida do homem. Porque é dali que ele vai sair, vai subir para a glória. Porque só existe um motivo. Quem está no fundo do poço só pode subir. Porque quem está no fundo do poço não tem que descer mais. Ele só pode subir. Chegou no fundo do poço? Agradeça a Deus. Porque agora você vai subir. Então, minha gente, ó, aqui, ó. Está toda a profecia escrito. Eu não vou ler, porque não dá tempo. Mas vocês leiam Ezequiel 38 e 39. Vocês vão encontrar toda a coalizão de países da ONU que vão se formar contra Israel. Eu vou chegar aqui porque o vídeo eu não posso deixar ele muito grande, ele tem que terminar meio logo, porque senão fica muito extenso. Mas eu só quero chegar à conclusão e dizer, tá, vai haver uma batalha? Vai. Tudo nós sabemos que vai ter a batalha de Gog e Magog. Mas quando? Quando? Tá aqui, ó. As escrituras começam a falar. Porque Daniel 12, do versículo 1 ao 13, são 12 versículos. Quem vai defender Israel? Miguel, mandado por Deus, será o anjo Migael, que em hebraico é Migael.
Migael, ele tem a força 84. 84 é 12 vezes 7. Ó, presta atenção. 12, fundamento do universo. 7, as linhas de fundamento do universo. E esse anjo, esse príncipe, né, que Deus vai enviar para combater, no nome dele, no nome das 72 letras do nome sagrado. Chegará e dentro de pouco tempo até Israel ficará surpreso quando ele perceber que a vitória veio. Mas como eu venci? Como os nossos homens podem vencer? Não foi os homens que venceram. Foi a oração, foi o clamor do povo, foi a oração dos rabinos, a oração dos evangélicos que estavam orando por Israel. A força espiritual é que vai vencer. Será a força espiritual que vai destruir, porque um anjo só, tem poder de destruir 185 mil homens numa noite. E isso já é fato. Isso aconteceu há 2.700 e poucos anos atrás. E vai acontecer de novo. Se você acredita nisso aí, você espalhe o vídeo. Bota os vídeos para teus amigos, para teus companheiros, porque é disso que nós precisamos. Nós precisamos de homem de fé. Precisamos de gente que acredite que não vai ser essa ONU que vai destruir a fé. Não vai ser a ONU que vai pôr a Bíblia debaixo dos cabelos dos pés deles e vão pisar em cima. Não. Nós temos um Estado judeu que defende a fé. Nós temos um Estado espiritual evangélico que defende a fé. E vai ser com esse povo cristão e judeu que defende a fé, que são, o cristão é da mesma cepa judaica. Brotou, é um broto da mesma cepa. E como todo broto depende da cepa, sabe que o cristianismo depende do judaísmo. O cristianismo sem o judaísmo não existe.